Olá, bom dia, graça e paz, Deus te abençoe nesta sexta-feira, dia 1º de março. Deus abençoe a tua vida, a tua casa com toda sorte de bênçãos. Estamos chegando ao final de mais uma semana com a graça do nosso Senhor, aleluia, amém? Aleluia, este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10, a partir do verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando nesta bela manhã, neste dia que está começando, com a graça do nosso Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos conceda do teu espírito para compreendermos a tua palavra e que ele possa preparar o nosso coração como uma boa terra, para que a tua semente ali semeada possa produzir a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos ver o capítulo de número 10. Eu quero já começar explicando para você que Paulo usou o capítulo de número 8, 9 e 10 para falar sobre a liberdade do cristão, mas que ela não deve ser extrapolada. Amém? Há limites. Nós temos que olhar para o próximo. Nós temos que amar o próximo. Nós não podemos usar da nossa liberdade para que ela se torne pedra de tropeço, para que sejamos como cristãos mal falados. É isso que Paulo está dizendo. Para que o evangelho, a palavra que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos, perca credibilidade. Então a responsabilidade que nós temos é muito grande com a liberdade que Deus nos dá, com a libertação que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, aonde nós podemos usar o próprio exemplo. E é isso que Paulo vai fazer agora no capítulo de número 10. Ele primeiro falou sobre a liberdade, que nós devemos amar o próximo. Depois ele usou desta liberdade, explicou essa liberdade trazendo para uma aplicação pessoal da sua vida, num capítulo extraordinário, que é o capítulo 9. E agora Paulo vai usar Israel como exemplo da liberdade sem autocontrole. Ouça isso. Paulo vai usar agora e falar no capítulo 10 da história de Israel, quando Deus liberta do Egito e agora eles são livres, porém eles têm uma liberdade sem autocontrole. Então eu quero convidar você a acompanhar comigo essa leitura que começa aqui no capítulo 10, verso de número 1, aonde Paulo então escreve assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nem nossos pais estiveram, que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Então Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais lá, os judeus, o povo de Israel que foi liberto do Egito, esteve todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, ou seja, estavam todos debaixo daquela nuvem que os guiava pelo deserto. E todos passaram pelo mar vermelho, quando o Senhor abre o mar vermelho para que o povo de Israel passe. Quando os egípcios quase estavam alcançando ele, eles passam pelo meio do mar vermelho, a pés secos, aquela nuvem se posiciona entre Israel e os egípcios, ele é luz para Israel, ele é escuridão para os egípcios, e eles não conseguem progredir até que o mar se fecha, e então todos os inimigos de Israel ali, aquele povo que anteriormente o escravizou, é destruído. Amém? Na figura de Faraó, que é uma figura de Satanás, do príncipe desse mundo. Então ele ainda diz mais: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Amados, o que significa esse batizado? Batizado vem da raiz bapto, que significa mergulhar. Mergulhar é você estar completamente imerso naquele lugar, naquilo. Né? E aqui está dizendo que eles estavam imersos como um só junto com Moisés. Então, esse termo de que eles foram batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, significavam que eles estavam em unidade com Moisés. Era um povo que foi liberto do Egito, um povo que andou seguindo a voz do Senhor, a direção do Senhor, que o Senhor abriu o mar e atravessou o mar vermelho, guiados pela nuvem de Deus, e eles eram um só. Agora, vamos continuar. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Então, todos tinham o mesmo alimento espiritual. Não havia um alimento espiritual diferente para um
ou melhor para um, pior para outro. Todos recebiam o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam e essa pedra era Cristo. Então aqui Paulo está citando aquela rocha da onde Moisés então feriu no deserto e dela jorrou água e veio suprir a necessidade deles. Ele está dizendo, olha, essa mesma rocha que supre as nossas necessidades é Cristo, que fornece aquilo que é necessário para nós é Cristo. E é disso que Paulo está dizendo aqui. Todos eles foram atendidos, todos eles foram libertos, todos eles andaram debaixo da nuvem, todos eles viram o mar se abrir, todos eles receberam um manjar espiritual, todos eles beberam da água que jorrou da rocha e essa pedra era Cristo. Até uma lenda judaica que diz que essa pedra que Moisés feriu seguia o povo. É uma lenda judaica. Versículo 5. Entretanto, olha o que aconteceu com esse povo, que todos tiveram a mesma experiência, todos tiveram o mesmo alimento, e nós podemos pensar nisso no alimento espiritual, na palavra, em tudo. Estava disponível para todos da mesma maneira, igual, de forma igual, sem diferença. Mas no versículo de número 5 diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Sabe o que aconteceu com eles? Eu usei esse termo ontem. Eles foram desqualificados. Eles foram desqualificados apesar de tudo que Deus fez, Deus deu, Deus proveu ao povo. E aí nós temos que trazer isso para nós e pensando, e pensar, será que tudo que Deus deu ou fez por nós, nos dá e nos provê todos os dias, não é o suficiente? Porque esse povo aqui ele foi desqualificado por Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. E é um eufemismo aqui, porque na verdade eles foram desobedientes e eles não ficaram prostrados, eles morreram no deserto. Durante 40 anos eles ficaram no deserto. Veja o que diz o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Veja, Paulo está falando daquela liberdade. Da liberdade que nós temos como cristãos. Ora, estas coisas se tornaram exemplo ou exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Olha o que ele está dizendo aqui. A fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, qual foi o problema deles? Que na liberdade que eles tinham, eles cobiçaram, eles desejaram as coisas más e eles buscaram satisfazer os seus desejos. E o que Paulo falou ontem conosco e anteontem, no capítulo de número 9, que Paulo ele esmurrava o próprio corpo, diz a palavra, diz assim, mas esmurro o meu próprio corpo, lá no último versículo do capítulo 9, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então nós vamos ver aqui, esses 4 pecados, melhor dizendo, que o povo cometeu, aquele povo que tinha liberdade, mas buscando satisfazer os seus desejos, eles cometeram 4 pecados, que estão listados aqui por Paulo. O primeiro está no versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Idólatra, amados, não é somente adorar uma imagem. Pode ser uma coisa, pode ser o dinheiro, por exemplo. Pode ser a ganância. É o desejo, é a adoração às coisas desse mundo. Isso é idolatria. O carro pode se tornar um Deus na vida de alguém. A casa pode se tornar um Deus na vida de alguém. A esposa, o marido, os filhos. Amém? Então, o primeiro pecado que esse povo que tinha liberdade cometeu foi a idolatria. Eles desejaram as coisas desse mundo. Eles queriam as coisas, eles adoravam as coisas desse mundo. O segundo pecado, versículo de número 8. E não pratiqueis imoralidade. O que é imoralidade? São as práticas sexuais ilícitas
de qual Paulo falou e nós já vimos nos capítulos anteriores. Foi o segundo pecado que eles cometeram, a imoralidade. Olha o que diz: como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. 23 mil morreram num só dia por causa do pecado da imoralidade. É o segundo pecado que aquele povo que tinha liberdade usou mal da liberdade que tinha. Usou mal, era uma liberdade sem autocontrole. Amados, por isso que nós não podemos ser a liberdade sem autocontrole fala daquelas pessoas ou daqueles cristãos que foram livres por Cristo, mas agora não conseguem dominar a carne, os seus desejos, e são idólatras, e vivem na imoralidade, e acham que está tudo bem. O terceiro pecado é: não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Lembra que eles colocaram, então, o terceiro pecado é o pecado de colocar o Senhor à prova, de querer provar o Senhor, de querer uma prova de Deus, de não andar pela fé. E por causa disso, pereceram lá no deserto, muitos, pela mordedura das serpentes. Talvez você já tenha lido essa história, eu vou citar, olha só. A palavra de Deus diz, ó, não pratiquemos a imoralidade, ou melhor, versículo 1 ali, né? O 7, desculpe, o versículo de número 7, sobre a idolatria. Paulo está citando a idolatria que está lá como o primeiro pecado que eles cometeram. Depois, o segundo pecado, a imoralidade. O terceiro pecado, colocar o Senhor à prova. E o quarto e último pecado que Paulo cita aqui é o pecado da murmuração. Ele diz então, e não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Escute, amados, a Bíblia fala muito sobre esse exterminador. Aqui ele cita esse exterminador lá em Números capítulo 16, verso 3, aonde vem o exterminador sobre o povo. Também, amados, ele cita esse exterminador lá na morte dos primogênitos do Egito, que está em Êxodo 12, 23. Ele cita esse exterminador lá no censo que Davi fez, e 70 mil morreram, que está lá em 2 Samuel 24, 15. E ele também cita esse exterminador quando desce o anjo exterminador e mata 185 mil soldados assírios, que inclusive nós vimos uma noite dessa, eu acho que na semana passada, na oração da noite às 22 horas. E eu lembro você, né, nós temos, veja, amados, aqui na Aprisco nós temos às 7 horas da manhã esse estudo bíblico todos os dias, de domingo a domingo, com oração no final. Nós temos todos os dias o devocional às 7 horas da manhã, às 6 horas a oração da manhã, às 7 horas o devocional com a pastora Ana, e nós temos às 22 horas a oração ao vivo toda segunda, terça, quarta e sexta. E nós temos ainda o grupo de crescimento, um na segunda, um na terça e um na quarta, para poder atender todos os que querem. E nós temos ainda o culto na quinta-feira, 19 horas, e domingo, 19 horas. Então, amados, nós pregamos a palavra. Nós levamos a palavra para que todos possam conhecer a palavra, para que as pessoas possam se converter a Cristo, porque nós queremos levar as almas a Jesus. Esse é o nosso foco. É pregar o evangelho e não estar desqualificado. E aqui, amados, nós vemos que nesse texto que Paulo está dizendo que Israel usou mal a liberdade que ela tinha. E Paulo, quando cita a si mesmo no uso da sua liberdade, naquelas restrições que ele se autoimpôs para não ser desqualificado, ele faz isso comparando em um paralelo com aqueles falsos mestres que, na verdade, eles não queriam pregar o evangelho, mas eles queriam usar da pregação do evangelho para alcançar as riquezas desse mundo. É disso que Paulo estava falando. E agora nós vemos aqui no versículo de número 11, onde diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência, advertência nossa. Amados, tudo que tem na palavra serve para nos edificar, para nos ensinar, para nos exortar, para que nós sejamos edificados. Então ele está dizendo exatamente isso aqui. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos
tem chegado. Amados, a Bíblia fala muito isso, e esse fim dos séculos, fim dos tempos, é chegado a partir do derramar do Espírito Santo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Os últimos dias são contados a partir, amados, do derramar do Espírito, do Pentecostes. Então a vinda do Senhor está mais próxima hoje do que esteve para eles. Ouça, amados, isso é muito sério. Versículo 12: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Por que ele está falando isso? Aquela pessoa que, por causa da liberdade que ela tem excesso de confiança nela mesma. É disso que Paulo está falando. Ela coloca sua confiança nela mesma. Traz para ela uma confiança diabólica, maligna, carnal. Então ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Nós somos tentados quando nós somos engodados pelo próprio desejo do nosso coração. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, olha lá, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais a suportar. Amém? Até aqui? Então nós fomos até 1 Coríntios 10, versículo de número 13, e amanhã nós vamos continuar a partir desse ponto. Eu quero orar com você nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas nesta manhã de sexta-feira, pedindo a Deus a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre todos nós. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E clamamos para que nessa manhã o Senhor abra os céus e derrame do teu Espírito e dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, e que a tua bênção, como diz a tua palavra, possa alcançar todo aquele que tem andado na tua palavra, buscado o Senhor em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, para todo aquele que tem te buscado, Senhor, que tem se esforçado, meu Pai, que ele seja alcançado pelas tuas bênçãos, pela provisão do Senhor, pela bênção do Senhor, e que jamais nenhum de nós possa usar da nossa liberdade, meu Deus, sem o autocontrole. Em nome de Jesus, abençoa-nos e abençoa a nossa família e a nossa casa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira. Até a noite, às 22 horas. E daqui a pouco, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.